Olá a todos, para quem não sabe eu sou Emanuel e hoje nós vamos dar início ao capítulo 2 do livro The Rust Programming Language, em que a gente vai fazer um pequeno programa em Rust para demonstrar um pouco das capacidades da linguagem. Lembrando que esse capítulo ele não tem a intenção de ensinar o básico ou ensinar ou ter uma introdução à linguagem em si. É apenas um capítulo demonstrativo. Se você está começando a programar, não é aconselhado tomar como exemplo como sendo a primeira abordagem em programação. Você pode dar uma olhada e tal, mas ele é mais voltado para quem já deu um certo início à programação. É melhor você começar pelo capítulo 3, com os exemplos mais simples, voltados aos tipos que existem dentro da linguagem Rust, por exemplo. Aqui nós podemos dar início e, para inaugurar, finalmente vamos ter aqui uma IDE, onde nós podemos ver o nosso código de uma forma mais amigável, Eu vou usar o Visual Code, mas é possível de se usar qualquer IDE, Mas no Visual Code a gente tem algumas extensões que nos vão auxiliar no processo de desenvolvimento, não muito maduras ainda, mas estão evoluindo rapidamente, são duas. Tem essa Rust, the Rust Programming Language, e tem esse Rust Analyzer, que também é bastante usado. Eu particularmente estou usando esse Rust Analyzer, mas quem sabe eu vou dar uma oportunidade para essa outra. E aqui a gente tem o nosso projeto com o arquivo principal, o main. Temos o capítulo 1, que foi basicamente o Hello World que nós fizemos no vídeo passado. Vamos aproveitar aqui e corrigir, tirar essa vírgula, e vai ficar Hello World from Chapter 1. E agora, inicialmente, vamos logo comitar essa versão. Vamos dar um git status. Para quem não conhece o git, é interessante conhecer, pois é uma ferramenta de se manter as versões e vale a pena já começar da maneira correta, São apenas 3, 4 comandos do qual você tem que aprender, então não vai fazer muito impacto no seu aprendizado, tá ok? Existem muitos vídeos, muitos tutoriais e cursos relacionados ao Git, mas para quem quer dar início e somente salvar os seus arquivos de uma maneira mais segura, ou começar a se acostumar com o processo de desenvolvimento que existe nas empresas por aí, então já vale a pena você dar uma olhada, tá certo? Então aqui vamos dar um Git. Não vamos ter muitos critérios aqui nesse projeto, vamos fazer de forma simples, não vai ter nenhuma ferramenta automatizada, nada desse tipo. Status, e aqui são os arquivos que vão ser colocados nessa nossa versão. Git commit -m chapter 01 done. Pronto, algo bem simples. Nós podemos também mandar para o GitHub, git push origin master. E agora ele está salvo online, Voltando aqui para a nossa IDE, ele já vai atualizar. Os arquivos não estão mais verdinhos. Ok, aqui na nossa pasta bin a gente já sabe que vai ter os nossos vários binários dos vários capítulos, então vamos criar logo aqui uma pasta do capítulo 2, chapter 02, um arquivo main.rs, que vai ser o responsável pelo nosso código desse capítulo, certo? Mas antes vamos dar uma ligeira olhada aqui nesse arquivo chamado cargo.tom. Acho que é assim que se fala, mas se não for, depois nós damos um jeito de corrigir essa pronúncia. Aqui eu já coloquei uma dependência do qual nós vamos precisar, que é basicamente um gerador de números aleatórios, certo? Tem duas seções aqui no nosso arquivo, nesse arquivo de manifesto, que é a seção package, que é relacionada ao nosso pacote em si, o nosso projeto, e as dependencies, que é relacionado a uma biblioteca que nós estamos fazendo uso nesse momento. No caso, só o Ranger,
rand, onde nós vamos ter números aleatórios disponíveis para a gente, para poder nos ajudar no processo de ter esse jogo um jogo de adivinhar, que é o objetivo do capítulo 2. Ok, voltando para cá, nós vamos primeiro escrever uma versão mais simplista do programa, no qual nós vamos apenas receber um valor como input. O programa vai receber um valor como input e vai imprimir ele, certo? Nesse momento. Como a gente está dentro do main, primeiro nós temos que construir uma função, e essa função é uma função especial, que é a função main, com abre e fecha parênteses, indicando que não existe nenhum parâmetro aqui nessa função. Abre e fecha chaves para indicar que o corpo da função vai ser escrito aqui dentro dessas chaves. E vamos dar início fazendo um println. No livro está em inglês, vamos colocar aqui as strings, né? O código em si é aconselhado você se acostumar a colocar em inglês, por conta mesmo do padrão que é mais usado nas empresas, mas as strings, como nós temos como público-alvo nós mesmos, né, brasileiros, então a string pode ser em português. Obviamente, em programas mais complexos, no qual você tem um público-alvo mais diferenciado e mais variado, você pode aplicar técnicas do qual são necessárias para prover strings em várias línguas, como inglês, português, espanhol, certo? E essa parte se chama internacionalização do seu código, tá bem? Existem umas definições mais razoáveis de serem explicadas, mas no X da questão basicamente é isso, é você dar uma cara de acordo com a nacionalidade, né, da pessoa, do público, do que você está trabalhando. Então aqui ele diz assim, guess the number. Então vamos colocar adivinhe o número. Aqui não vai ter acento, porque meu teclado não está configurado para o português nesse momento. Vou colocar aqui outro println, que é basicamente pedir um input, né? Por favor, digite um número. E agora a gente tem dois strings que vão ser mostrados no pelo nosso programa. Vamos rodar aqui só para ver o funcionamento dessas duas strings. Esse primeiro conjunto de downloads aqui é por conta da biblioteca que eu coloquei. Ele está fazendo download e a compilação dessa biblioteca e das suas dependências. Nada muito grande, só alguns bytes. Rapidinho foi terminado. Isso obviamente isso é feito na primeira vez. Depois não tem esse download novamente, certo? E para vários projetos existem maneiras de você organizar todas essas dependências em um cache, certo? Pode ser tópicos futuros. E aqui apareceu as nossas duas linhas. Adivinhe o número e, por favor, digite um número. Essas são as duas linhas que nós fizemos aqui. Observe uma curiosidade aqui. Que ele não deu erro, não baixou novamente, primeiro, né, não baixou novamente a biblioteca e nem compilou novamente a biblioteca que nós tínhamos e suas dependências, que é o range. E segundo, apesar de que é obrigatório o ponto e vírgula, nesse aqui não deu erro. Isso tem um motivo, certo? Isso aqui não foi de propósito, eu realmente errei, mas o fato de ter compilado com sucesso, existe um motivo que é a última linha de uma função é o retorno daquela função, tá ok? Então aqui a gente poderia colocar, salvar, deixa eu apertar Enter aqui, executando novamente, sem nenhum problema, certo? Mas o que acontece se nós tirarmos nessa aqui, que não é a última, observe que a própria IDE já está reclamando, né? Se eu rodar aqui, eu vou ter um erro de compilação, tá ok? Diferente do fato de eu ter esquecido na última linha. Vou voltar aqui o ponto e vírgula e vamos continuar o nosso programa. Agora, nós vamos fazer o trabalho de receber esse input, né, esse número, pelo usuário. E esse input tem que ser assimilado pelo nosso programa. Ou seja,
nós precisamos pegar esse valor e transformar em algo útil para o nosso programa, né? De forma leiga, seria basicamente isso. Variáveis aqui, de forma simplista, é uma maneira de representar valores na nossa memória, certo? Ou seja, nós temos uma variável que representa alguma coisa no nosso programa. E aí esse alguma coisa pode ser um número, pode ser um string, pode ser qualquer coisa desse tipo. E a maneira de se escrever uma variável no Rust é escrevendo a palavra-chave let e o nome da variável, no nosso caso aqui, guess. Vamos escrever ele como uma string. Uma string se escreve com ela maiúscula. Existem dois tipos de string. Nesse momento nós vamos tratar com esse string com S maiúsculo. E nós queremos uma string vazia. Vamos dar um new. E ele vai nos prover uma string vazia dessa forma. Tá ok? Aqui, só para deixar claro, não é um construtor. Na realidade, é um padrão utilizado pela comunidade para se iniciar um novo objeto da estrutura string, certo? Aqui esse cara não é uma classe, é uma estrutura, tá bem? Na realidade, vamos olhar aqui se a string ela é uma estrutura ou é uma enumeração. Existem duas formas no Rust de se representar dados, enumerações e estruturas. A gente viu aqui que é uma estrutura, a dúvida foi tirada, não vamos nos aprofundar naquele código, só mesmo para ter certeza do que estava falando. Quando nós escrevemos dessa forma, existe um X da questão aqui, que é toda variável no Rust é imutável. Significa que no momento que você vinculou essa string vazia com string new para a variável guess, ela não pode ser mais mudada, ela vai ser uma string vazia sempre. Então, esse é o padrão. Nós precisamos sair do padrão para esse pequeno exemplo. E a gente vai dizer explicitamente que ela é uma string mutável. Ou seja, agora nós podemos mudar o valor que essa string recebe. Ela não vai ser sempre vazio, né? Nós podemos ter um outro valor, certo? E quem vai mudar vai ser o nosso input que vem lá do terminal. Como outras linguagens, para que nós venhamos a receber valores como input lá no terminal, geralmente nós precisamos de uma biblioteca de I/O. E aqui nós vamos usar a nossa primeira biblioteca externa ao nosso programa. E essa biblioteca pode ser importada da seguinte forma: use em vez de import, como muitas linguagens têm aqui, tem o use std, que é a biblioteca padrão, né? Na realidade crate, né? Aqui é chamado de crates, aqui é o crate padrão, e nós vamos usar a parte de I/O, de entrada e saída. Pronto. Aqui eu faço o import, e agora nós podemos usar a função específica que pode nos ajudar a pegar os valores do terminal, certo? I/O std, e aí nós temos vários std aqui, erro, input, output, e por aí vai. No nosso caso a gente quer a entrada, né? std in, e nós queremos ler uma linha. Nós queremos ler uma linha, readline. E quando terminarmos de ler essa linha, eu quero colocar o valor que eu li em uma variável. E que variável é essa? Como nós já esperamos, é a variável guess, certo? Só que eu estou dizendo que eu vou mudar não somente o valor, mas também a referência, certo? Esse readline ele muda também a referência. Por que ele muda a referência? Porque ele não substitui o valor da variável guess, ele faz um append, certo? Ele está fazendo um append. Se nós tivéssemos inicializado aqui com uma string não vazia, diferente de vazia, ele não iria substituir, ele iria simplesmente colocar no final dessa string o valor que nós vamos receber aqui. Então tem que ser uma referência mutável. Novamente, esse capítulo não é o capítulo para você ter uma introdução inicial para se aprender. É um capítulo de demonstração que tem como intuito mostrar essas partes importantes e iniciais do Rust. Então, não se decepcione se é muito esquisito para uma primeira demonstração ou algo desse tipo. Eu mesmo concordo que o segundo capítulo desse livro ele não é interessante para quem está aprendendo inicialmente. Então é melhor começar do capítulo 3.
mas ele foi um capítulo voltado mais para quem já tem algum conhecimento inicial. E como todo programa que recebe inputs externos, recebe excitações externas, né? Nós temos partes, excitações externas, nós temos partes que interagem com o mundo, então tudo isso é passível de erro. E não é diferente para o stdin. Então nós vamos aqui colocar uma maneira de tratar esse erro, que é basicamente dando um crash no programa e enviando uma mensagem, bem simples, sem muito tratamento. No primeiro momento não é o nosso objetivo tratar esses erros. Então vamos só colocar aqui que se der erro, eu envio uma mensagem. Erro ao ler o input. Pronto. Poderia ser erro ao ler a linha, alguma coisa desse tipo. Aqui eu apertei Ctrl Shift I na IDE do VS Code e ele formatou o código para a gente. O padrão no Rust é cada ponto em cada linha. Ok. Agora nós temos recebendo o valor do input para essa linha, fazendo um append nessa variável e, se der erro, enviando uma mensagem de erro para o nosso terminal, né? E aqui vamos só imprimir o valor dessa variável, né? Com o velho println aqui novamente, que só para lembrar não é uma função, é um macro. Eu não cheguei ainda a estudar macros, mas nós vamos chegar lá e aprender um pouco mais sobre eles. E aqui, como já é conhecido, basicamente, como muitas linguagens de programação, eu posso escrever uma string recebendo um valor para ser formatado, né? É tanto que aqui é como se fosse um template que vai ser que nós vamos substituir nesse espaço aqui o valor que está aqui, certo? E a primeira versão foi terminada. Essa é a nossa primeira versão, vamos executá-la. Vou apertar Enter. E ele não deu erro. Observe que já teve um pequeno problema aqui, né? Realmente o nosso sistema ele não está tratando esses tipos de entrada, mas sempre espere o inesperado. Executar novamente. Vou digitar a letra que não é um número e não está sendo tratado. Ok. Na realidade, nós não estamos esperando um número ainda, certo? A variável aqui está como string diretamente, eu ainda não fiz a transformação do número. Então, realmente, qualquer string que seja colocado lá, ele vai interpretar, inclusive a string vazia, certo? Então, não tem muito segredo aqui, apesar de ter confundido um pouco no início, mas é normal. E provavelmente o erro que possa acontecer, vamos tentar simular aqui, pelo menos mais uma vez. Se não for possível, não tem problema. Nem com Ctrl C também ele acertou. Então, o erro pode ser talvez que nós venhamos encontrar talvez no momento que nós estamos enviando esses dados aqui para o nosso programa. Eu vou dar uma pesquisada e ver como é que a gente faz isso, como é que a gente simula um erro nesse contexto aqui. Nada muito grave, mas é bom sempre aprender. Ok. Aqui a nossa primeira versão foi explicado linha a linha. Nós temos um import, temos uma função que vai ser o main, que é uma função de entrada, função especial. Nós estamos imprimindo linhas, nós estamos criando uma nova variável e garantindo que essa variável vai ser modificada no futuro. Estamos lendo uma linha de fora do programa, do terminal. Estamos colocando o valor que foi lido nessa linha numa variável que nós declaramos aqui em cima, ou seja, modificando essa variável que nós dissemos que ela é modificável, pois no Rust variáveis são imutáveis. Caso der algum erro, ele vai nos enviar uma mensagem de erro.
do qual não consegui simular nesse momento, mas a gente vai atrás de saber disso no futuro. E aqui nós estamos imprimindo o valor que foi lido na parte anterior, né, na função, na execução anterior dessa linha aqui, certo? Ok. Acho que ficou bem claro mais ou menos o que cada uma dessas linhas significa. Observe que uma variável, basicamente, nós estamos guardando os valores, certo? É como se fosse o ato de ter o storage, né? E aí nós estamos guardando os valores que são fixos, né? Por padrão, imutabilidade, e valores que podem mudar quando nós dizemos explicitamente isso. Vamos aqui no terminal, cargo build, cargo run chapter 2, ok. Esse abre e fecha chaves aqui é chamado de placeholder, certo? Ele vai segurar os valores que vão vir daqui, só para deixar a nomenclatura mais correta. Primeiro vamos utilizar essa biblioteca, né? Fazer o import dela. Use rand rng, ponto e vírgula. E agora podemos fazer uso dessa biblioteca. Vamos basicamente gerar um número aleatório entre 1 e 100 nessa thread, onde a seed desses números aleatórios vão vir do sistema operacional. Para declarar uma variável usamos a palavra let, o nome da variável. Essa nossa variável vai ser imutável, pois ela vai receber um valor e esse valor não vai ser modificado ao decorrer do programa. Rand, thread.rng, generate from range 1 até 100. Até 100 porque 101 aqui não entra. E aqui vamos imprimir o número secreto, só para a gente ver na tela. O número secreto é. Colocar o placeholder e aqui a variável secret value. Pronto. Vamos rodar. O número secreto é 61. Vou colocar aqui 60. O gasto de 60. Ok. Estamos evoluindo, a gente já tem o número secreto que nós necessitamos. E agora nós precisamos fazer com que nós possamos chegar perto desse número de uma forma contínua. Como muitos já pensaram, basicamente nós precisamos dar pistas aos nossos usuários sobre como está o nosso palpite, certo? E aqui nós vamos usar uma outra funcionalidade, que é o match. O match ele lembra muito o switch, mas ele não é bem um switch, ele faz aqui um match de padrões, né, de estruturas e enumerações, mas no final das contas você pode pensar mais ou menos dessa forma, só que de uma forma generalizada, certo? A gente vai chegar nesse match no futuro e vamos realmente ver
o seu significado, o que é que ele realmente traz para a linguagem, né, e o que é que ele pode nos ajudar. E aqui nós vamos usar a variável guess. Eu quero comparar ela, cmp, que é uma função dela mesmo. E aqui eu vou comparar com um número secreto, né, o secret value. Eu vou fazer um match desses dois, esse com esse, aí eu vou ter um resultado. E esse resultado eu vou comparar com alguma coisa. Ele já está reclamando aqui, mas a gente vai ver isso no compilador, em vez da IDE, só para a gente ver a estrutura de como é colocado para fora pelo compilador os erros, certo? Aqui a gente vai usar uma outra biblioteca, mas ela é da Standard Library. Use std cmp ordering. Como a gente está comparando, então existe o fato de que eles são iguais, ele pode ser pode ser menor, ou pode ser maior. Então são três casos: igualdade, maior ou menor. Ok? A gente vai usar esse ordering, e aqui estão os três casos que eu falei: equal, se eles forem iguais, ele vai nos dar uma mensagem, que é um println. Se for igual, você ganhou, que é o nosso objetivo, né? Achar o valor que foi gerado randomicamente aqui, né? Aleatoriamente, aliás. E aqui, ordering less, foi menor. A mensagem é muito pequeno. E o último caso, quando ele é maior. Println muito grande. E agora nós estamos fazendo um match, decidindo se vai ser igual, menor ou maior da variável guess, do valor que tem na variável guess, com o valor que tem na variável secret value. E aqui observe que ele já está reclamando que uma variável é string e a outra é integer. Mas nós vamos ver aqui o erro que vai dar no sistema, pelo compilador. Expected struct string, certo? Esperava uma estrutura string, mas achou um valor primitivo integer. Então a gente já viu aqui que há um problema e é necessário corrigir esse problema para poder o nosso programa compilar. Para corrigir esse problema, nós vamos ver um outro conceito da linguagem que se chama shadowing. Ou seja, nós vamos agora criar uma sombra em uma variável, ou seja, nós vamos substituir uma variável. Eu vou dar o mesmo nome para uma variável, o mesmo nome que eu já tinha, no caso aqui o guess, e eu vou dar um outro valor para essa variável. Ou seja, eu tinha declarado ela aqui, mas eu posso declarar novamente aqui, mas essa fica inválida, certo? E aí ela vai ser a ela mesma, só que no período anterior, né? Aqui é antes da atribuição, então aqui ainda vai valer a string, então ela mesma, eu vou dar um trim. O ato de se fazer um trim basicamente é cortar os espaços vazios no final e no início e no final da string. E nós vamos dar um pass
um parse basicamente é transformar ela no inteiro, né? Ou não somente no inteiro, mas em um outro tipo, basicamente. E a gente espera, novamente, o tratamento de erro simples. A gente espera que seja um número. Então, por favor, digite um número. Observe que aqui a gente está botando guess igual a todo esse conjunto de expressões de chamada de métodos, e ela não sabe qual é o tipo, ó, unknown. Então, nesse caso específico, para que o parse possa funcionar, a gente precisa declarar o tipo explicitamente dessa variável. E no nosso caso, vai ser um inteiro positivo, né? Unsignal integer. Se a gente for voltar lá para o C e C++, né? Seria exatamente isso. Um inteiro de 32 bits, apenas positivo. Vou dar um Ctrl Shift I para formatar. Pronto, foi formatado. E agora a gente pode rodar nosso programa. Número 1. E guess do 1, muito pequeno. Aqui ainda está em inglês, vamos botar aqui em português. Você tá assim que é melhor. Seu palpite. Vamos colocar igual. Seu palpite 59, você ganhou. Que foi esse caso final aqui de igual. A gente está fazendo aqui uma comparação de um valor com outro. E o resultado dessa comparação, a gente vai fazer um match com os possíveis resultados. Observe que a gente tem um resultado de fato, e a gente tem os possíveis resultados que a expressão que está aqui pode vir representar. E esses possíveis resultados vão ser feito um match com o resultado de fato via match. Dessa forma, a gente sempre vai ter um valor que é associado a um dos casos de uso, né, dos casos que nós temos. No nosso caso, como a gente está comparando dois inteiros, ou ele é maior, ou ele é igual, ou ele é menor, né? Isso aqui em ordenação, né, estrita, ordenação mesmo estrita, né? Então não tem muito segredo. Mas se nós tivéssemos uma estrutura de dados complexa e voltada para a sua regra de negócio, ou seja, para o seu aplicativo em si, significa o quê? Significa que quando você tem um match aqui com a enumeração, você tem que cobrir todos os casos, certo? É claro que existe o caso genérico literalmente igual no Switch, né? Que seria o default, mas é uma outra linguagem aqui, uma outra forma de se escrever, mas a ideia é basicamente a mesma. Ok. O problema aqui está no fato de que se nós errarmos uma vez, o programa acaba, né? Então a gente precisa tratar esse detalhe, que é basicamente colocar dentro de um loop. E aí nós temos um loop infinito já pronto para ser usado. Nós vamos usar aqui Ctrl X, loop, Ctrl V, Ctrl Shift e Ctrl S. E esse loop infinito vai ficar rodando isso aqui direto.
Quando tem algum erro assim, geralmente na interface ou algum erro desse tipo na sua IDE, no caso do VS Code, você vem aqui, Ctrl Shift P, dá um Developer Reload Window. Você pode digitar aqui, Reload, e ele vai aparecer, e ele vai dar um reload na sua tela todinha completa, ok? Pode ser que corrija o problema, ou pode ser que não. Isso aí depende muito do que tipo de problema. É igual reiniciar o computador, literalmente. Coisas de Windows. Só que no Linux aqui. Ok. Vamos botar para rodar aqui. Obviamente já dá para perceber que o programa roda infinitamente e não tem como parar, né? É claro que a gente pode parar no terminal, mas vamos colocar ele para rodar aqui sem nenhum problema. Vamos lá no terminal. Cargo Run Chapter 2. Vou digitar o número 1. Vai dizer que está muito pequeno. Vou digitar o número 20. Ele diz que está muito grande. Vou digitar o número correto. Ele diz que eu ganhei, mas ele continua aqui pedindo o número porque ele está rodando infinitamente. Então eu vou dar um Ctrl C. E ele terminou o nosso programa. Mas essa maneira de se terminar não é muito boa. Outra maneira de terminar seria digitando aqui alguma string, né? Por exemplo, parar. Agora, na linha 21, nós tivemos um erro. Por favor, digite o número, que é a mensagem que a gente colocou. Agora a gente simulou realmente o crash que nós havíamos tentado simular aqui nessa linha aqui. Nós conseguimos simular aqui, tá ok? Essa mensagem vem daqui. Não é a melhor maneira de se parar, nós vamos parar de uma maneira mais interessante, que basicamente aqui nesses braços, nesses partes que vão ser executadas depois que é feito o match, não necessariamente precisa ser somente uma linha, né? Aqui pode ser uma expressão. E aí a gente vai colocar aqui um trecho de código entre chaves, certo? Ou seja, criar um próprio escopo aqui. E aí a gente vai colocar a mensagem você ganhou, agora ponto e vírgula, e nós vamos parar o nosso loop, que é com break. Menor, muito pequeno, muito grande, você ganhou. E aí ele terminou o programa porque nós ganhamos. Outra melhoria que nós podemos fazer é tratar melhor esse erro aqui. Quando isso acontece, quando nós não digitamos o número, o que é que acontece? O programa falha. Mas nós não queremos isso, nós só queremos que o programa termine, o programa não dê crash, ele só termine quando a pessoa ganhe e tem um break. Então a gente tem que fazer um melhor tratamento aqui, certo? E esse melhor tratamento basicamente é, a partir daqui, tratar esse erro do parse ou o sucesso do parser. E para fazer isso a gente vai utilizar novamente o match. Por que usar o match? Porque o resultado desse passe vai nos trazer ou um sucesso, ok, ou um erro. E aí nós podemos interpretar esses dois casos e fazer um match do resultado. Fazendo um match entre sucesso e ok, nós podemos dar duas opções para o programa. A opção de ok e a opção de erro. A opção de ok a gente coloca assim, chamando ok. E aí o número que é resultado desse parse vai passar como parâmetro para a função, para o enum ok, e nós vamos passar de volta ele para o usuário.
Da mesma forma, o segundo caso, que vai ser um caso de erro, que também vai receber o parâmetro, mas nós não queremos fazer uso nesse momento. O que nós queremos? Nós só queremos que o programa continue, que ele não dê crash. Então a gente faz um continue no loop. Veja aqui que é uma expressão que está sendo atribuída a uma variável, que é a variável gas. Então é necessário colocar o ponto e vírgula aqui, diferente daqui que é um código em si com escopo. Vamos executar aqui para ver o resultado. Agora nós temos um tratamento melhor do erro. Vou colocar aqui logo diretamente uma string. E ele deu um continue, ou seja, ele pediu novamente o número. Ele está tratando agora as strings. Muito pequeno. 99, muito grande. 55, você ganhou. E o programa termina. Um programa simples, mas que dá para ver várias funcionalidades do Rust. Nós tivemos aqui uma abordagem não muito profunda, provavelmente muito inicial, por conta de levar em conta que eu ainda estou aprendendo também o Rust, estou aprendendo com vocês, estou repassando esse conhecimento de acordo com o que eu aprendo. Então, talvez tenha alguns erros básicos sobre a linguagem em si, mas eu acredito que é suficiente para a gente ter uma ideia no primeiro filtro. E aí existem vários filtros, né? Conforme você vai assistindo vídeos, lendo livros, vendo tutoriais, você cria vários filtros para você mesmo de conhecimento, né? Aquele filtro inicial do qual você não conhece nada, e aquele segundo filtro do qual você já retém parte do conhecimento e pode, por exemplo, pular o vídeo, coisas desse tipo, ou pular uma parte do conhecimento, não ter que escrever algum código relacionado a algo que você já escreveu 3, 4 vezes, por exemplo. Então, para esse primeiro filtro aqui, eu acho que é suficiente para a gente dar uma olhada no poder que o Rust tem nesse nível inicial. Para finalizar, vamos salvar esse código e não perdê-lo, né? Git add ponto, git commit -m, capítulo 2 adicionado. Ok? Vamos subir logo ele para o GitHub, git push origin master. E é isso. O capítulo 2, um capítulo um pouco mais longo, não muito complexo, talvez a complexidade esteja no fato de que é diferente a abordagem, né? Por exemplo, com o match, eu acho que seria o mais esquisito nesse momento, apesar de que a gente pode fazer uma associação com o switch, mas não é bem um switch, né? Existem as suas peculiaridades, né? Então, devemos estudar com mais calma e a gente vai aprendendo essas peculiaridades do match, vai aprendendo as peculiaridades da linguagem em si, principalmente no que diz respeito a variáveis imutáveis, variáveis mutáveis também, né? E a gente vai aprendendo um pouco sobre as bibliotecas também disponíveis, tanto da biblioteca padrão, né, std, como de outras bibliotecas. E é isso. Obrigado.